Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Quando você pensa em exportação do Brasil, o que vem na sua mente? Provavelmente soja, né? Ou Anitta, ou Luva de Pedreiro, ou Fernanda Torres agora. Enfim, o que acontece é que o petróleo ultrapassou a soja como nossa principal exportação. E isso é uma marca inédita que ressalta nosso status como campeão dos combustíveis fósseis. Mas como é que fica aquela história da agenda ambiental do governo? Ainda mais que estamos prestes a receber o COP30. Bom, a gente vai entender o que está em jogo nessa história hoje. Também vamos falar sobre o Canadá. O primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, anunciou nesta segunda-feira que pretende renunciar ao cargo de líder do Partido Liberal do país. A decisão foi divulgada após semanas de forte pressão sobre ele e deve desencadear uma disputa para substituí-lo como premier. E caso você tenha lembrado do meme da Luísa que está no Canadá, a atualização é que ela voltou para o Brasil, fez odontologia, casou e é mãe de um menino, segundo o UOL. De nada. E lembrando que estamos no ritmo normal agora, o ano já começou, nada de desculpas, então comenta aqui a música que tocou antes do episódio começar, aqui aí no seu Spotify. Não deixe de interagir com a gente, comente o que você achou das matérias, mande seus comentários que a gente sempre lê aqui no final. Trudeau, de 53 anos, é atualmente o líder há mais tempo no cargo entre os países de grupo dos 7. Ele permanecerá como primeiro-ministro até que o novo líder seja escolhido e o parlamento foi suspenso até 24 de março enquanto esse processo está em andamento. O vencedor da disputa pela liderança do Partido Liberal será o 24º primeiro-ministro do Canadá e vai ter que se preparar rapidamente para uma eleição, no qual o Partido Conservador é o claro favorito de acordo com as pesquisas de opinião pública. Uma votação nacional está prevista para acontecer até outubro, mas é provável que aconteça antes disso. Os 3 principais partidos de oposição no parlamento declararam que vão apoiar um voto de confiança no governo e, se eles cumprirem essa promessa, eles vão derrubar o governo e uma campanha eleitoral vai ser iniciada. Mas o que rolou no Canadá? Por que tem essa história toda e por que eu estou falando disso? Bom, o futuro político de Trudeau tem sido instável há meses já. Isso porque ele mostrou ser incapaz de reverter uma queda na avaliação de seu partido, que se acelerou depois que um choque inflacionário e o consequente salto nas taxas de juros afetaram as famílias canadenses. Sua saída o torna o mais recente líder de uma economia avançada a perder o controle do poder. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi forçado a desistir de sua candidatura à reeleição e o partido conservador de Rishi Sunak sofreu uma derrota humilhante nas eleições gerais do Reino Unido, enquanto o chanceler alemão Olaf Scholz parece estar prestes a perder uma votação. Para Trudeau, o golpe fatal foi dado por Chrystia Freeland, sua vice-primeira-ministra e ministra das Finanças de longa data. Para a gente entender o contexto, antes, uma de suas aliadas mais próximas, ela surpreendeu a nação em 16 de dezembro, ao publicar uma carta de demissão em que criticava o primeiro-ministro indiretamente por artifícios políticos caros em um momento em que o Canadá se prepara para uma possível guerra comercial com os Estados Unidos. E o que acontece é que a saída da Freeland acendeu o descontentamento já latente no partido de Trudeau. Dezenas de membros eleitos de sua própria bancada pressionaram publicamente e em particular para que ele saísse, isso diante das terríveis pesquisas de opinião. Agora, entre os possíveis candidatos à liderança liberal estão Freeland, Dominic LeBlanc, amigo de infância de Trudeau e substituto de Freeland como ministro das Finanças, a ministra das Relações Exteriores Melanie Joly e Mark Carney, ex-governador do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra. Carney se envolveu na política liberal desde seu retorno ao Canadá em 2020, embora nunca tenha se candidatado a um cargo político antes. Ele é presidente da Brookfield Asset Management e também da Bloomberg Inc. A corrida também pode atrair outros que atualmente não estão na política federal, como a ex-primeira-ministra da Colômbia Britânica, Christy Clark. E aqui tem um breve contexto da carreira política de Trudeau, que é interessante ver. A política sempre foi o destino de Justin Trudeau, sua primeira casa, na verdade, foi a residência oficial do primeiro-ministro, porque ele nasceu durante o primeiro dos 4 mandatos de seu pai no mais alto cargo político do Canadá. Quando Trudeau assumiu a liderança do Partido Liberal em 2013, o partido ainda estava se recuperando da pior derrota eleitoral de sua história em 2011 e havia perdido eleitores progressistas para o Partido Novo Democrata de esquerda. Então, Trudeau se cercou de jovens consultores e elaborou planos para legalizar a maconha recreativa, implementar um imposto nacional sobre o carbono, promover a reconciliação com os povos indígenas e investir bilhões em infraestrutura. Ele prometeu uma política fiscal mais flexível, incluindo déficits orçamentários e programas para reduzir a desigualdade. Apoiado por um nome famoso e uma habilidade para a política de varejo, ele lotou os corredores dos comícios e projetou uma perspectiva positiva que ele chamou de maneiras ensolaradas.
No dia da eleição, em outubro de 2015, ele levou os liberais do terceiro lugar para uma vitória eleitoral histórica, impulsionado pelo forte apoio dos eleitores mais jovens. Ele foi a segunda pessoa mais jovem a tomar posse como primeiro-ministro do Canadá. Quando apresentou seu primeiro gabinete, ele tinha um número igual de homens e mulheres. Quando lhe perguntaram o motivo, ele respondeu ironicamente, porque estamos em 2015. Mas, passou o tempo e governar se mostrou mais difícil do que vencer. Os preços do petróleo despencaram no ano que antecedeu a vitória de Trudeau, enfraquecendo a economia canadense. Em seguida, Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos e ameaçou acabar com o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que havia se tornado fundamental para o mercado canadense desde a década de 1980. E foi aí que Trudeau nomeou Freeland de sua confiança para negociar com o governo Trump. O acordo fechado em 2018, que manteve grande parte do acordo comercial original intacto, foi uma de suas realizações mais importantes como primeiro-ministro. Mas aí quando Trudeau se preparava para concorrer a um segundo mandato em 2019, seu governo foi abalado por um escândalo ético. A CNC-Lavalin, uma das maiores empresas de engenharia do Canadá e uma grande empregadora da cidade natal de Trudeau, que é Montreal, foi acusada de fraude e corrupção. A procuradora-geral Jody Wilson-Raybould acusou publicamente os principais membros do governo, incluindo a equipe de Trudeau, de pressioná-la a concordar com um acordo que resolveria as acusações. Mas, apesar de tudo, Trudeau venceu as eleições de outubro de 2019, mas os liberais perderam sua maioria parlamentar e ficaram em segundo lugar para os conservadores no voto popular. Grande parte de seus anos restantes seria definida pela pandemia de Covid-19 e suas consequências. Com a economia em queda livre em 2020, o governo lançou rapidamente programas de benefícios maciços que geraram os maiores déficits orçamentários da história do Canadá. Assim que as vacinas se tornaram disponíveis, Trudeau as promoveu fortemente e em seguida convocou uma eleição antecipada no verão de 2021, na qual a vacinação obrigatória foi uma questão divisória. Os liberais conquistaram o maior número de cadeiras, mas novamente perderam o voto popular para os conservadores. E a indignação com as regras do governo sobre o combate à Covid-19 ajudou a desencadear protestos em Ottawa e em outros locais no inverno de 2022. Um comboio de caminhoneiros ocupou a capital do Canadá por 3 semanas, enquanto outros manifestantes bloquearam uma ponte importante que liga Ontário e Michigan. Trudeau invocou o poder de emergência para retirá-los. Posteriormente, um juiz determinou que essa medida era um exagero. E, embora as regras de vacinação tenham se dissipado, a pandemia deixou a inflação e as taxas de juros em alta, o que é um fenômeno global causado em parte por problemas na cadeia de suprimentos e pela invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. O Banco Central do Canadá embarcou em um dos ciclos de aumento de taxa mais rápidos de sua história. Para muitos proprietários de imóveis, os pagamentos de hipotecas aumentaram. O mesmo aconteceu com os aluguéis. E o que aconteceu? Acho que você imagina. Bom, as preocupações com o custo de vida rapidamente abalaram Trudeau, apesar de seu governo ter expandido a rede de segurança social por meio de um benefício para crianças, creches subsidiadas e atendimento odontológico federal. Alguns economistas culparam o governo por manter as torneiras dos gastos com a pandemia abertas por tempo demais, ao mesmo tempo em que não conseguiu garantir que a construção de moradias acompanhasse o ritmo dos altos níveis de imigração. E a gente até chegou a discutir isso no ano passado, mas Trudeau iniciou uma dramática reviravolta na imigração em 2024, tentando desacelerar aí o crescimento populacional do país. Enquanto isso, os conservadores colocaram sua casa em ordem. Amedrontados por 3 derrotas consecutivas, eles elegeram um líder de direita com experiência em redes sociais, que é Pierre Poilievre, de 45 anos. Ele se concentrou em um pequeno conjunto de questões econômicas, atacando Trudeau em relação à habitação e outras questões de acessibilidade e fomentando a oposição ao imposto sobre o carbono dos liberais. Enfim, os eleitores começaram a se voltar decisivamente contra Trudeau em meados de 2023 e desde então ele tem se mostrado incapaz de reverter um déficit de 2 dígitos nas pesquisas contra Poilievre. Em 2024, os liberais perderam eleições especiais em Toronto e Montreal, e também em uma cadeira na Colômbia Britânica, cristalizando a mudança de humor. O New Democratic Party, que havia concordado no início de 2022 em apoiar o governo em votações parlamentares importantes, desistiu do acordo em setembro. E bora falar de Brasil agora. Bom, como eu comentei no começo do episódio, as coisas mudaram e o petróleo agora é a nossa exportação número 1 aqui. O valor das exportações brasileiras de petróleo bruto aumentou 5%, chegando a 44,8 bilhões de dólares em 2024. Essa é a primeira vez que o petróleo superou todas as outras vendas externas, de acordo com dados do Ministério do Comércio divulgados nesta segunda-feira. O volume de remessas de petróleo aumentou 10%.
A queda dos preços da soja e uma queda nos volumes de vendas ajudaram, a ascensão do petróleo ao topo, segundo José Augusto de Castro, presidente executivo da Associação de Comércio Exterior do Brasil. Embora a soja tenha ficado atrás do petróleo bruto e do minério de ferro, Castro espera que a oleaginosa recupere o primeiro lugar este ano com exportações a 49,5 bilhões de dólares. Bom, o Brasil foi o oitavo maior fornecedor de petróleo bruto do mundo em 2023, impulsionado pela Petrobras. A produção total dos poços brasileiros foi, em média, de cerca de 3,4 milhões de barris por dia no ano passado, isso de acordo com o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP. Desde 2016, o comércio exterior do setor petrolífero brasileiro tem apresentado saldo líquido positivo. A participação do petróleo enviado para fora do país tem crescido progressivamente desde então, representando quase 50% do fornecimento total até novembro, de acordo com a StoneX. O IBP prevê que as exportações diárias de petróleo bruto cheguem a 2,5 milhões de barris até 2027, com a expansão da produção e a crescente demanda externa por petróleo brasileiro devido à sua pegada de carbono relativamente baixa. O petróleo bruto dos campos de Tupi e Búzios, por exemplo, tem menos da metade da intensidade de carbono da média global. Olha só essa frase, abre aspas. As refinarias europeias vão buscar petróleo que emita o mínimo possível de CO2, fecha aspas. Quem disse isso foi o presidente do IBP, Roberto Ardenghy, em uma recente coletiva de imprensa. Enfim, o Brasil busca aprimorar as credenciais ambientais enquanto se prepara para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, conhecida como COP30, já em novembro. O evento está programado para acontecer em Belém, enquanto o presidente Lula procura levar adiante uma ambiciosa agenda verde e, ao mesmo tempo, buscar o desenvolvimento econômico. O impasse sobre essa licença de perfuração para a Petrobras explorar uma bacia potencialmente rica em petróleo na costa norte do país, o conflito interno sobre combustíveis fósseis no governo Lula. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se opõe ao projeto, enquanto a chefe da Petrobras, escolhida pelo presidente, a Magda Chambriard, adverte que, sem novas explorações, o país corre o risco de voltar ao status de importador de petróleo após 2030. E, bora ler alguns comentários. Brenda Lee Fernandes diz: Bom dia, levanto às 3 da manhã para trabalhar e começo meus dias sempre com notícias, mas depois de vocês tocou Specials do King Gnu. De volta à rotina, feliz ano novo, Alan, para você e para toda a equipe da Bloomberg Linha. Feliz ano novo, Brenda Lee. Muito obrigado e parabéns por acordar tão cedo. Carol Winter diz: Bom dia, por aqui a primeira escuta hoje é a estratégia, para iniciar a semana útil bem informada. Muito bem, Carol. Jardel Fausto diz: Eu nunca mandei aqui minha música, pois sempre edito a playlist para tocar o podcast todos de uma vez, exceto um em específico. Mas hoje ele diz que merece, porque tocou 21st Century Schizoid Man, de King Crimson. Ele diz que era aquele álbum que o agente da ditadura encontra na casa do Rubens Paiva, que fica horrorizado em Ainda Estou Aqui. Ah, eu acho que eu não reparei nessa cena. Eu lembro de tocar Marisa Monte e não lembro das outras músicas. Tocou Marisa Monte? Eu tô confundindo o filme. Wallace Alexanders diz que ele tá aproveitando o último dia de férias. KK. Ele mandou só 2 casos. Exemplifica muito bem esse sentimento. E diz que tocou Luísa Sonza, Caos, Flor. Eliana Nito diz que estava ouvindo Por Onde Andei, com Nando Reis. E Tatiana Ramos diz: Por aqui tocou Enquanto Houver Sol do Titãs. E desejou uma boa semana para todo mundo. É isso aí, Tatiana. Muito obrigado pela audiência de vocês. Nos encontramos no próximo episódio. E até lá. Tchau, tchau. Um big beijo.